Olá, como estão todos? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos, agradecendo a oportunidade de falar com os amigos dessa casa, Centro Espírita Antônio de Oliveira, casa a qual temos muita alegria em poder servir, com muito respeito, aos mentores, a toda a equipe espiritual que assessora, a diretoria espiritual dessa casa. E hoje, dando continuidade à obra Alvorada Cristã, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Néio Lúcio. E a mensagem que vai servir de base para nossas reflexões é a mensagem número 37, que tem como título Apontamentos. Porém, antes, nós vamos nos preparando para que vamos nos harmonizando, entrando em sintonia com o Mestre Jesus. Vamos nos acalmando. Por esses breves instantes, vamos nos esforçar para não deixar que preocupações, aborrecimentos possam interferir nesses momentos em que vamos elevando nossos pensamentos, buscando uma sintonia mais afinada com Jesus, nosso Mestre, com o plano espiritual, pedindo a Jesus que continue sempre nos abençoando, nos envolvendo na sua luz, na sua paz. E assim já nos sentindo um pouco mais harmonizados, um pouco mais serenos, nós vamos dando início à leitura e depois faremos os comentários. Então, conforme a gente dissemos, nessa mensagem número 37, Néio Lúcio nos traz os seguintes apontamentos. Ele diz assim: manifestaste indisfarçável aborrecimento ante as observações paternas que te contrariaram os propósitos impensados. Ontem, abusaste da alimentação. Hoje, pretendias uma excursão inconveniente. Referiu-se teu pai à necessidade do espírito, com acentuada tristeza. Todavia, longe de lhe pretenderes a nobreza do gesto, buscaste intempestivo os braços maternos, na ânsia incontida de aprovação aos teus caprichos juvenis. Foste, porém, injusto. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos, que lhe desejam bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Estima as longas incursões no pomar, quando as laranjeiras se cobrem de frutos e quando a parreira deita uvas doces. Acreditas, no entanto, que as árvores excelentes teriam crescido sem cuidado? Admites que a vinha não necessitou de amparo em pequena? Todas as plantas, mormente as mais tenras, sofrem insistentes perseguições de detritos e vermes. Sem carinhosas mãos que as protejam, ser-lhes-ia impraticável o desenvolvimento e a frutificação. Muitos dias de vigilância requerem do pomicultor antes de nos atenderem na chácara. Ignoras que o mesmo acontece no campo do coração? As más experiências de uma criança acompanham-na a vida inteira. Diz antigo provérbio: com o tempo da amoreira converte-se em veludo,
cetim. Mas não podemos esquecer que, também com o tempo, as águas desamparadas e esquecidas se transformam em pântano. Não te revoltes contra a sementeira de reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em teu espírito. Sobretudo, não te impressiones com a fantasiosa opinião de colegas da rua. O tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçastes. E, enquanto o companheiro estranho ao teu lar pode ser o amigo de alguns dias, o pai ser-te-á o amigo benfeitor de muitos anos. Então temos aí inúmeros pontos interessantes e importantes para a nossa reflexão, porque particularmente nesta semana em que comemoramos o Dia das Mães, né? Nessa semana em que muitas casas espíritas estão tendo como tema do Evangelho a família. Então esse tema ele vem bem de encontro, né? Como nada acontece por acaso, tudo estamos todos conectados, não é isso? As mensagens que vêm da espiritualidade em dado momento, particularmente nesse momento de tantas provações, de tantas mudanças, de tanta tecnologia, há necessidade de termos esses momentos de reflexões, para refletirmos sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos reencarnatórios. E nós separamos alguns pontos desse capítulo que nós achamos importante levantarmos algumas reflexões, porque ele nos remete ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai Pai e Mãe. Então, todo esse capítulo, todos os itens, ele nos diz diretamente sobre os objetivos da reencarnação. Os objetivos de encarnarmos naquele lar. Por que daquela família, aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos? É importante que fique claro para todos nós os desígnios de Deus, não é isso? O projeto da espiritualidade superior que a tudo coordena para nossas vidas. E nada é por acaso. Se estamos naquela família, se temos aquele pai, aquela mãe, muitas vezes nós renegamos, questionamos que essa família não tem nada a ver comigo, enfim, fazemos declarações absolutamente infundadas, absolutamente demonstrando muitas vezes uma ingratidão, um orgulho, um desconhecimento das leis divinas, quando na verdade nós sabemos, a doutrina é muito clara nisso, de que na verdade nós pedimos muito para estar aqui. Pedimos muito para estar naquele lar, naquela família, aquelas pessoas, vivenciando aquelas situações. Olha que interessante, não é isso? Refletirmos por estes pontos de vista que a doutrina tão bem nos esclarece. E nesse capítulo 14, que vai absolutamente de encontro com essa mensagem do Espírito Neo Lúcio, né? Que tem como título aí Apontamentos. Então, são reflexões interessantes. Vamos pegar alguns tópicos, né? Quando ele já logo no início lá, quando ele fala do indisfarçável aborrecimento ante as observações paternas, né? Que te contrariam propósitos impensados. Então ele deixa muito claro aí, é muito evidente a rebeldia dos nossos jovens, né? O não aceitamento das regras, das normas estabelecidas
que todos, enquanto adultos, responsáveis por aquele jovem, por aquela criança, por aquele adolescente, ele estabelece as regras naquela casa. E, na maioria das vezes, o jovem não aceita essas imposições, né? Então, e ele coloca muito bem aqui na Lúcio, que o jovem manifesta ali um indisfarçável aborrecimento. Olha que interessante, né? E, mas voltando naquele ponto que nós colocamos, é justamente esse aborrecimento em função em primeiro lugar, do desconhecimento dos objetivos da reencarnação. Nada no reino de Deus acontece por acaso, né? E ele fala, por exemplo, da alimentação, isto é, dos abusos do jovem, né? Então, o jovem, ele se acha aí, né, uma pessoa que não precisa cuidar. Na maioria, não estamos aqui generalizando, né? Nós temos aí uma geração de jovens, sabe, de espíritos reencarnados, já numa condição de elevação espiritual considerável, jovens que já demonstram aí uma responsabilidade, já demonstram aí um nível de consciência impressionante, né? Mas estamos aqui falando na grande maioria dos jovens, né, que estão naquela fase ainda da sua adequação, né, a essa reencarnação, que é até natural, com a psicologia, a psicopedagogia, tudo isso explica essas etapas, né, do desenvolvimento humano, mas que não omite desses jovens a responsabilidade, né, perante as suas atitudes, perante o seu comportamento, perante a sua conduta. Não é isso? Porque uma vez que tenham pais que cumprem também com a sua responsabilidade, daí a importância desse capítulo do Evangelho e Espiritismo: honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E ele continua fazendo aí referências importantes, né, em relação a essa postura do jovem, né? Então, ali já no outro parágrafo, ele fala sobre a necessidade do espírito, né, com acentuada tristeza, né? Todavia, ele diz assim, longe de lhe entenderes a nobreza do gesto, buscaste intempestivos braços maternos, na ânsia incontida de aprovação aos seus caprichos juvenis. Foste, porém, injusto, né? O Lúcio coloca. Porque o jovem, é natural isso da criança, do jovem, ele tenta algo com o pai, se com o pai não deu certo, ele vai lá para o lado da mãe, isso, aquilo, né? Mas, né, o Lúcio, na continuidade aí das suas reflexões, dos seus apontamentos, ele diz assim: o jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos, que lhe desejam bem, procede qual lavador leviano que reprova a boa semente, né? Então ele nos convida a refletir sobre a necessidade, sobre os estágios da vida, sobre a importância de respeitarmos cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida. Não podemos. A evolução, o progresso, ele não dá saltos. Então, toda aquela etapa, desde da juventude, adolescência, depois vem a idade madura. Em cada etapa surgem oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a concretização de todo o nosso projeto reencarnatório. Daí a necessidade de respeitarmos o nosso tempo, respeitarmos a nossa evolução e também respeitarmos o tempo de cada um. Então, esse conflito que existe entre pais e filhos é natural, de alguma forma. Mas é importante que ambos os lados tenham a consciência das suas responsabilidades. O pai enquanto o filho é criança, é jovem,
da sua responsabilidade de direcionamento. E tanto a doutrina quanto a ciência, ela demonstra claramente a importância ah, dos ensinamentos que o jovem, que o espírito recebe nessa fase. Porque é a fase também do despertamento espiritual, na qual muitas das suas aspectos da sua personalidade, do seu caráter, né, do espírito em si, ela desperta. Então é importante que ali ele já receba, nessa encarnação, os ensinamentos, as orientações que vão ajudá-lo a combater essas imperfeições. Então a responsabilidade, nesse caso, dos pais, ela é muito grande, não é isso? E do espírito também, mesmo do jovem, ter essa possibilidade de muitas vezes entender de que a situação ali, ele vem, já é um espírito que vem numa condição, talvez um pouco de elevação espiritual, pode ser que aquele espírito tenha esteja no estágio superior dos pais. Ele veio ali com a incumbência de servir, não é isso? De guia, servir, tem a responsabilidade de ajudar os pais no seu processo evolutivo. Então, realmente, as possibilidades no processo reencarnatório, elas são muito diversas. São inúmeras situações que ocorrem ali. Não somos a população, né, do planeta são 8 bilhões de habitantes encarnados, fora os outros bilhões desencarnados. E esse fluxo, né, essa troca, esse processo de encarnação, desencarnação, ele acontece a todo instante no mundo inteiro. Então, as oportunidades, as possibilidades se renovam a todo instante. E ele continua trazendo algumas reflexões interessantes, e onde ele, em um outro ponto ali que eu considero bastante importante, ele diz assim, que as más experiências de uma criança acompanham-na a vida inteira. Olha que importante isso, né? Então, olha, ele aí já trazendo a responsabilidade que temos enquanto pais, dos ensinamentos, das orientações, dos exemplos que damos para esses filhos. Olha que a importância dessas colocações, o quanto que o pai ele tem aí a responsabilidade de dar o exemplo, de mostrar os caminhos e principalmente apresentar para esse espírito recém-reencarnado o Evangelho de Jesus. Como isso é importante. Começando aí com o Evangelho no lar, não é isso? Como é importante a orientação espiritual desse jovem. Mas para que isso ocorra, é importante que esses pais já estejam nesse caminho, nessa caminhada, para que tenham a condição de, dentro do lar, apresentar Jesus para esse jovem. Então é uma responsabilidade muito grande, porque tudo que nós apresentarmos para esse jovem, ele vai levar para a vida toda. Ele vai levar para a vida inteira. Então, realmente, é de uma responsabilidade muito grande. E de ambos os lados, porque quando esse jovem também perceber, ele, nesse processo de despertamento, né, onde ele vai reavivando, não é isso? Aquilo que ele já tem já no seu subconsciente, né? No seu inconsciente, ele vai despertando, ele vem exteriorizando por intermédio da sua conduta, do seu comportamento, valores, não é isso? Positivo ou não, dependendo do estágio evolutivo desse espírito reencarnado. Então, aí, a questão da troca, de nós passarmos para esse filho, ou esse filho passar para esse pai, valores que já traz, que já, né, já tem na sua essência espiritual. Isso é extremamente importante. E ele, ainda continuando, né, ele nos diz assim, que
Não te revoltes contra a sementeira da reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em seu espírito, nos recomendando aí a prática da paciência, da tolerância com o nosso pai, com o nosso avô. Quando falamos aqui de pai, né, é importante relembrarmos que o conceito de família hoje ele é muito amplo, né? O conceito de pai, mãe, o conceito de família hoje ele é bem amplo, né? A sociedade passa por transformações profundas, o espírito humano passa aí por experiências importantíssimas que precisamos, enquanto espíritas, estarmos atentos e entender sempre que Deus está no comando de todo esse processo e que nada acontece por acaso. E tudo que ocorre, ocorre sob a permissão de Deus. São oportunidades que a vida nos oferece para o nosso crescimento, para a nossa transformação. E é importante nós trazermos aqui alguns apontamentos. Por exemplo, de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, na mensagem número 30, esse livro foi psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, em que Emmanuel diz assim: Deus está em nós, e nós, quanto estamos em Deus? Olha que interessante. E ele conclui dizendo: mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então é linda essa mensagem, né? Então é no passo a passo, é no dia a dia, é reencarnação após reencarnação que nós vamos desenvolvendo essas virtudes do amor, do perdão, da paciência, da tolerância, que vão nos transformando. E ainda lá no livro Fonte Viva, na mensagem número 156, Emmanuel nos diz assim, que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar. É que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então aí Emmanuel mais uma vez nos trazendo essa mensagem maravilhosa que vem complementando tudo isso que Neio Lúcio nos traz nessa linda mensagem, né, que tem como título Apontamento. E no último parágrafo, Neio Lúcio diz assim: sobretudo, não te impressiones com a fantasiosa opiniões dos colegas de rua. O tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçares. E, enquanto o companheiro estranho ao teu lar pode ser o amigo de alguns dias, o papai ser-te-á o amigo e benfeitor de muitos anos. Olha que maravilhoso, né? Que mensagem importante que ele nos fala em relação aos pais. Porque como nós dissemos lá no início, o nosso planejamento reencarnatório, toda essa programação é feita lá no mundo espiritual. Então, aquele que vem como mãe, aquele que vem como pai, existe ali um planejamento, existe ali um acordo, vamos colocar assim, para que tenhamos essas oportunidades. São situações de provação, de expiação, né, missão, enfim. Vivemos no planeta de provas e expiações, então realmente existem todas essas circunstâncias, mas nada acontece por acaso, tudo concorre para o bem, não é isso? Então, meus amigos, que possamos fazer aí, se possível, uma releitura desse capítulo muito importante, né? Que possamos estreitar cada vez mais os laços com os nossos pais,
né? Entender que nada é por acaso, se estamos naquela família, naquele lar, com aqueles espíritos, é porque Deus está presente, existe ali um propósito divino que possamos cumprir com, com determinação, com responsabilidade, com seriedade. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos iluminando. Que a paz do Mestre, que toda essa espiritualidade, que todos os amigos espirituais, a equipe espiritual que cuida dessa casa, né, tão abençoada, que possamos continuar firme na seara bendita. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.